constatamos realmente que todos os vieses que favorecem o envelhecimento, como o sono, como a fuga do estresse, como o exercício e a dieta. Então, eles fazem muito exercício, porque o homem da floresta, ele põe a roça dele na terra firme, porque quando a água sobe, não inunda. E eles moram onde? Aonde tem comida, que é na várzea. Tem muito peixe, tem muitas frutas. Então, vejam bem, ele não tem estresse, não tem luz nas comunidades. Dorme mais cedo. Dormem mais cedo e acordam mais cedo, mas dormem mais que a gente. E quando você está dormindo, você não gasta energia, você guarda energia. Sim. Certo? E aí a dieta, nós chegamos à conclusão, eles começam o dia tomando frutas, de preferência o pó do guaraná. E as características biológicas e as características farmacológicas do guaraná são muito importantes. Eles tomam suco de camu-camu, que é um fruto de uma árvore aquática, que tem a maior concentração de vitamina C de todos os frutos do mundo, que é um antioxidante que evita a morte das células. E quanto mais células morrem, mais velho você fica. Olá, pessoal, você está no Muraqui TV, e o Muraqui TV é um programa da Fundação de Apoio Institucional Muraqui. Eu sou Fernando Moreira, respondo pela direção da Fundação Muraqui. Hoje nós temos uma excelente entrevista com uma excelente figura da sociedade, Dr. Euler Ribeiro, e nós vamos falar do trabalho que ele tem desenvolvido na FUNAT. Fique conosco. Essa ilustríssima pessoa já foi entrevistada aqui na Muraqui, e eu gosto sempre de perguntar assim para os nossos convidados, quem é o Dr. Euler Ribeiro? Eu sou um amazonense, nascido na cidade de Itacoatiara, me criei na cidade de Parintins, porque meu pai era tabelião lá. Estudei num colégio americano em Santarém, depois em Belém, onde eu formei em medicina, depois eu fui para São Paulo fazer residência médica. Lá eu ganhei uma bolsa, fui para Pensilvânia, nos Estados Unidos, e voltei para Manaus. E eu estou aqui desde 1969, no final do ano de 69, início de 70, trabalhando. Inicialmente eu era anestesiologista, mas eu fumava 40 cigarros por dia e eu trabalhava dia e noite. E era médico. Era anestesiologista. Eu tive um infarto na sala de cirurgia com 33 anos. Aí eu mudei minha vida, parei de fumar. Eu fui estudar outras coisas, porque anestesia, naquela época, os vaporizadores anestésicos, eles vazavam algumas coisas. Não é porque era em Manaus, que todos os vaporizadores anestésicos da época, eles tinham um vazamento. E o anestesista inalava aquilo sem querer, porque ficava na cabeça do paciente. Então, eu parei com anestesia e eu fiz pneumologia, com o curso do Ministério da Saúde, porque eu era contratado no Hospital Adriano Jorge aqui, que era do Ministério da Saúde, que cuidava de problemas respiratórios, principalmente a tuberculose. Então, quando terminou o curso, o ministro da Saúde tinha saído de Manaus, do INPA, Dr. Paulo de Almeida Machado. E eu tinha dado uma anestesia na esposa dele, quando eu era anestesista ainda. Aí o Geisel veio a Manaus e levou o Dr. Paulo de Almeida Machado para ser ministro da Saúde. Então ele me conhecia, e aí eu fiz o curso e ele foi entregar os certificados dos alunos daquele curso do Ministério da Saúde, que era sobre pneumologia, mas principalmente sobre a tuberculose. E ele me nomeou coordenador do Programa de Controle da Tuberculose no Amazonas, que naquela época era uma coisa incrível. Nós tínhamos 90 tuberculoses por cada 100 mil habitantes. Então era uma coisa terrível, principalmente no interior, que as pessoas nem sabiam que tinham tuberculose. Só quando começavam a tossir e escarrar sangue que levavam para algum lugar para ver o que estava acontecendo. Bem, eu tinha feito um curso chinês
sobre o médico de pés descalços. O que era isso? Treinava as pessoas nas comunidades para fazer qualquer coisa no sentido de promover a saúde naqueles locais. Então, o Ministério da Saúde mandou um avião para mim, anfíbio, e o Dera tomava conta, e eu fui para esse Amazonas todo, nas comunidades. Eu fiquei 7 meses voando nesse aviãozinho e treinando o médico de pés descalços para colher o escarro daqueles que tossiam por mais de uma semana. Colocava numa lâmina, mandava para nós aqui no Cardoso Fontes. Se desse positivo para tuberculose, eu mandava para ele o remédio dos 6 meses. E ele não deixava na casa do paciente, ele dava na boca do paciente todo dia, porque as comunidades são muito pequenas, eles se conhecem todos. Bem, 2 anos depois, a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, fez um levantamento novamente, e a prevalência, que é o número de casos, de 90 por 100 mil passou para 13 por 100 mil. Aí a OPAS me deu uma bolsa de estudos para o exterior, e eu fui fazer controle de moléstias transmissíveis. Fiquei 1 ano e 4 meses fora. Quando eu voltei, o governador recém-eleito, governador Gilberto Mestrini, foi um grande governador desse estado, me chamou, pediu para eu fazer um projeto de saúde para o governo dele. E eu disse para ele que ia fazer só as prioridades. Eu chamei algumas pessoas que conheciam saúde, me uni com essas pessoas, o doutor De Paula, que era o delegado federal de saúde aqui, o doutor Tancredo, que foi secretário de saúde depois, mas que tinha sido meu aluno e era uma pessoa muito importante na época, e fizemos um projeto das prioridades para o Gilberto Mestrini, para o governo dele, na saúde. No dia da posse dele, ele me convidou para um jantar na casa dele. E na saída, ele me entregou o diário oficial que sairia no dia seguinte, e eu estava nomeado o secretário da Saúde. Isso sem o senhor saber. Sem eu saber, Sob nota. na hora. Onde eu fiquei o governo do Gilberto todo e fiquei quase o governo do Amazonino todo. Então, nós fizemos 37 hospitais no interior, nós fizemos o pronto-socorro da cidade, que não tinha pronto-socorro em Manaus, tinha acabado os pronto-socorros aqui. Era o 28? Fizemos o 28 de agosto. Né? Não o prédio atual, o anterior. Né? Eu fiz o Hemocentro, eu fiz o Francisca Mendes. Nós fizemos 40 unidades básicas de saúde, que naquela época não era da Secretaria de Saúde do município, era do Estado. E fizemos 11 micromaternidades que só podia fazer parto normal. Não podia fazer cesariana. E a criança nascia e ficava até fazer 1 ano controlada pelo pediatra da unidade. Bem, o Amazonino assumiu, me manteve como secretário da Saúde e continuamos fazendo muita coisa. E aí o que aconteceu? Ele disse, eu estou na Europa. Aquele projeto que você tinha feito para mim, sobre medicamentos para as unidades de saúde. Eu fiz um projeto, unidade por unidade. As hospitalares, as unidades básicas de saúde, as maternidades. Quantas pessoas da sociedade nessa unidade têm hipertensão, tem diabetes, tem um mapeamento geral. E eu fui me encontrar com ele lá na Holanda, porque lá na Holanda, na cidade de Vevey, tem uma fábrica de medicamentos da Organização Mundial de Saúde para países em desenvolvimento. Eu levei o projeto do Amazonas. Conclusão, veio um navio só com remédio para o Amazonas. Né? E quando eu cheguei aqui, o vice-governador foi nos receber no aeroporto, o Amazonino era o governador e eu era o secretário, e me disse, olha, eu tenho aqui uma coisa para dizer para o senhor foi nomeado conselheiro do Tribunal de Contas ontem pela Assembleia. Eu não disse nada, mas cheguei em casa e disse, eu não quero isso, não, eu não tenho nada a ver com isso e tal. Aí meu pai me disse, meu filho, tudo que Deus faz é bem feito.
Eu aceitei. Fiquei indo no meu consultório, lá. Eu tinha uma clínica, o prontoasmo, e fiquei lá no Tribunal de Contas. E aí, o Gilberto vinha para substituir o Amazonino, para ser candidato novamente. Foi me visitar lá no Tribunal de Contas. E eu perguntei, eu chamava professor para ele. Oi, professor, o que o senhor está fazendo? Ele disse, eu vim dizer que você é o meu candidato a deputado federal. E eu disse para ele, professor, eu estou lisonjeado com o seu convite, o senhor me perdoa. Com algumas exceções, o senhor está entre as exceções, mas tem muita sujeira nisso, eu não quero me meter nisso. Ele disse, doutor Euler, faça como as garças, que senta na lama e não suja as plumas. Aquilo mexeu comigo e eu aceitei. E ele me elegeu. Eu fui em 11 comícios na cidade de Manaus. E fui em alguns interiores com ele. Mas como eu tinha feito hospitais na Amazônia toda, no Amazonas todo, Isso já era conhecido. era muito conhecido. E ele me elegeu. Quando o doutor Ulisses Guimarães vinha a Manaus, que era o presidente do PMDB, que era o partido do Gilberto, e aí ele me inscreveu no PMDB, o Gilberto me entregava o doutor Ulisses. E eu fazia tudo o que ele tinha vindo fazer aqui, levava para minha casa para almoçar, para jantar. Quando o doutor Ulisses viu que eu tinha sido eleito deputado federal, mandou um membro da Câmara me buscar. Cheguei lá, já tinha o apartamento porta a porta com ele, no apartamento da Câmara. Ele saiu de uma viagem oficial para a China e me colocou na presidência da delegação. Eu, novato da Câmara, cheio de senadores. Aprendendo a fazer, né? Eu fui e deu tudo certo, graças a Deus, deu tudo certo. E aí, quando eu voltei, ele me nomeou para presidente da Comissão de Seguridade Social, Saúde, Previdência e Assistência da Câmara Federal. E no segundo mandato, que aí eu já me elegi fácil, ele me escolheu para ser o relator da reforma da Constituição de 88, que tinha sido feita por um amazonense, o Bernardo Cabral. Sim. Né? E a reforma era da Previdência Social. E aí eu disse, meu Deus, eu tenho que estudar o envelhecimento, porque a lei que nós vamos fazer, os beneficiários serão pessoas idosas. Me matriculei na UNB, Universidade de Brasília. E fiz 2 anos de geriatria e gerontologia na UNB. No dia que terminou o meu curso, foi aprovado o meu relatório na Câmara. Aí eu cheguei em casa e disse para minha esposa, olha, eu não sou mais candidato. Ela adorou, porque ela não gostava da política, aquele mundo de gente e tal. Eu disse, e nós vamos embora para o maior centro de gerontologia e geriatria no Brasil, que é em Porto Alegre, na PUC, Pontifícia Universidade Católica, dirigida pelo professor Yukio Moriguchi, um japonês que era médico do Papa Paulo VI, que quando o Papa Paulo VI veio ao Brasil, trouxe ele e deixou no Rio Grande do Sul para ele formar os geriatras do Brasil. E ele não formou só do Brasil, formou da América Latina. E eu cheguei lá e comecei a estudar e fiz mestrado e doutorado em geriatria. E na volta eu trouxe o projeto da Universidade da Terceira Idade. E aí que começa a nascer. Aí começa a FUNAT. Mas antes era o NAT. E nós fizemos, foi aprovado no Conselho Universitário da UEA e nós ficamos como um suplemento Como se fosse um projeto. Um projeto da UEA. Quando foi em 2000, isso aí foi em 2009. Quando foi em 2018, o doutor Amazonino era o governador e me chamou e transformou em fundação. Tanto que hoje a FUNAT, que é fundação, é a primeira universidade brasileira voltada para o envelhecimento. E eu quero dizer para toda a sociedade do Amazonas que, graças a uma parceria que nós fizemos desde o início, de uma fundação respeitada aqui no estado, que é a Muraqui, que faz todo o processo institucional de pagamentos, de licitações, que não somos nós que fazemos.
é a nossa fundação de apoio, que é a Muraqui. Por conta disso, professor Fernando, eu quero agradecer a você por todos esses anos de proteção. Quero dizer que os anos de 2022, 2023, o Tribunal de Contas do Estado já aprovou a nossa prestação de contas, graças a você. Eu queria dizer, professor, antes de mais nada, que eu sempre te considerei, sempre te chamei de príncipe, né? Para mim, você é um príncipe mesmo. E digo sempre para todo mundo que é uma honra, né, poder ter o teu respeito, tua confiança, e a gente aqui está lutando para cada vez mais melhorar e prestar um bom serviço para E tem feito isso e tem dado certo. E eu sei que isso é bem tratado aqui toda vez que vem aqui, né? Com certeza absoluta. Também. Pelos homens e pelas mulheres. Não, também, né? Professor, me diga uma coisa, e hoje a FUNAT, os projetos que ela está desenvolvendo, porque assim, é muito legal, porque a iniciativa de cuidar dos idosos, a gente vê que é muito recente no Brasil. É verdade. Né? Muito recente. É verdade. E eu sempre digo que todos nós vamos envelhecer. Eu já dobrei a casa dos 60. Então, eu já dobrei a de 80. Eu tenho pois 83. Você é um exemplo para mim. Eu tenho que chegar lá com a sua saúde e com a sua produção. Porque doutor Euler é um exemplo de aproveitar o máximo a vida. Verdade. Com produção, com colaboração, deixando sempre o legado. Com união familiar, cuidado que é muito legal mesmo. Da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos e da minha bisneta que nasceu agora. E que ele sempre me aconselhou para salvar um casamento é obedecer a mulher. Verdade. Sim, eu aprendi isso com o senhor. Então, eu estou tentando fazer isso para salvar o meu, né? Então, mas, doutor, os projetos que a FUNAT vem conduzindo aí, fale para a sociedade. Veja bem, eu estou muito feliz que nós temos agora um centro de pesquisa científica utilizando as ervas e os frutos da floresta. Uhum. E nós fomos escolhidos pela Suframa, com o apoio da Samsung, patrocinando uma pesquisa científica para nós fazermos um fármaco para controlar o Parkinson. Então, nós escolhemos de todos os frutos, as coisas que a Amazônia nos oferece, nós escolhemos o guaraná, das suas propriedades, e escolhemos a casca do cacau, não é o fruto, é a casca do cacau. Por quê? Tem uma substância produzida dentro dos neurônios, que chama-se dopamina. Quando os neurônios deixam de produzir dopamina, você perde o controle dos movimentos. Começa a tremer os lábios, as mãos, você tem dificuldade de levantar, de caminhar, chama-se doença de Parkinson. E essa coisa dessa pesquisa, que já tem 7 meses pesquisando, nós estamos fazendo já, agora, numa parceria com os bombeiros da cidade, que eles descobriram lá entre os ex-bombeiros, que já estão na reserva, 12 parkinsonianos. Muito provavelmente por inalação de substâncias quando iam apagar os incêndios, essa coisa toda. E nós já estamos usando esses fármacos que ainda não foi aprovado pela Anvisa, porque nós ainda estamos trabalhando em cima disso para melhorar cada vez mais a produção disto para tratar do Parkinson. Então, eles entram como suplemento, não exatamente. como remédio. Não, ele é um suplemento e nós estamos querendo ver se a gente faz um adesivo na pele, entendeu? Para provocar os neurônios a produzir dopamina. Muito legal. Entendeu? Muito legal. Então, isso vai ganhar um espaço muito grande. Mas nós fizemos também uma pesquisa do envelhecimento do homem na floresta amazônica. Porque o IBGE disse que 1% da população do município de Baués estava acima de 80 anos, quando a média mundial, nos países em que a expectativa da vida é maior do que a do Brasil, é 0,5%. E eu reuni um grupo de pesquisadores brasileiros. Eu trouxe a minha grande parceira de pesquisa, a professora Ivana Mânica da Cruz, lá de Santa Maria. Ela é presidente do Centro de Pesquisa da Universidade de Santa Maria, que é a maior universidade federal do Brasil. E agora, graças a Deus, ela se aposentou e já está vindo morar em Manaus para continuar o trabalho na FUNAT. Ela vem de onde, doutor?
de Santa Maria do Rio Grande do Sul. Mas o senhor falou para ela que aqui é quente? Ela já está vindo aqui todo ano. Ela foi comigo para Maués. Já, porque a gente E nós fomos para Maués e constatamos realmente que todos os vieses que favorecem o envelhecimento, como o sono, como a fuga do estresse, como o exercício e a dieta. Então, eles fazem muito exercício, porque o homem da floresta, ele põe a roça dele na terra firme, porque quando a água sobe, não inunda. E eles moram onde? Aonde tem comida, que é na várzea. Tem muito peixe, tem muitas frutas. Então, vejam bem, ele não tem estresse, não tem luz nas comunidades. Ele dorme mais cedo. Dormem mais cedo e acordam mais cedo, mas dormem mais que a gente. E quando você está dormindo, você não gasta energia, você guarda energia. Sim. Certo? E aí a dieta, nós chegamos à conclusão, eles começam o dia tomando frutas, de preferência o pó do guaraná. E as características biológicas e as características farmacológicas do guaraná são muito importantes. Eles tomam suco de camu-camu, que é um fruto de uma árvore aquática, que tem a maior concentração de vitamina C de todos os frutos do mundo, que é um antioxidante que evita a morte das células. E quanto mais células morrem, mais velho você fica. Outra coisa, eles comem açaí, bacaba, patauá, cupuaçu, abricó, todos os frutos da floresta. Agora, eles não comem carne vermelha, porque eles não criam. Eles comem frango sem a pele. Eles são muito sabidos, porque é na pele que está o colesterol. Eles não comem fritura, só comem grelhados e cozidos. Comem ovo cozido, porque eles criam as galinhas lá, e comem peixe. E o peixe mais consumido é aquele que é mais abundante, mais fácil de ser capturado, que é o jaraqui. O jaraqui tem uma proteína de baixo peso molecular. Tudo que você come de proteína é absorvido. E o jaraqui tem mais ômega 3 que salmão, aquele peixe do mar caríssimo. Então, o ômega 3 é um dos maiores antioxidantes, um dos maiores protetores das células para não desaparecer. Então, vejam bem, nós chegamos à conclusão que 1% tem 80 anos e mais. E nós tínhamos 11 dos 1.813 indivíduos examinados, com 90 anos e mais, que tinham filhos de 6 a 10 anos de idade, confirmados que eram filhos deles pelo DNA. Não era com as idosas, era com as jovens lá, né? Então, veja bem, eu fiz até um Globo Repórter sobre isso, lá em Maués. A Globo veio para saber direitinho isso. Então, eu quero te agradecer, Fernando, por nos trazer aqui, e não só nos trazer, fazer com que a FUNAT caminhe dentro dos padrões da ética, né, do processo organizacional perfeito, para usar o dinheiro da população, porque o dinheiro não é do Estado, somos nós que colocamos o dinheiro lá. Né? Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Pessoal, nós também queremos aqui, como instituição, agradecer a tua presença, doutor. Muito obrigado de coração. E a gente aqui reforça o nosso compromisso de apoio ao trabalho brilhante que vocês vêm fazendo. Muito obrigado. Tá bom? Tá bom. Deus abençoe o senhor, sua equipe. E pessoal, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse canal para que outras pessoas venham conhecer o que a gente vem fazendo pelo Estado e pela população em geral. Até mais.